Olá, amigos. A seleção brasileira iniciou na tarde deste sábado a preparação para enfrentar a Argentina no estádio do Maracanã no dia 21 de novembro. Na atividade, o técnico Fernando Diniz teve 23 jogadores à disposição. Vinícius Júnior, do Real Madrid, já retornou à Espanha e foi diagnosticado que o camisa 7 da seleção brasileira tem uma lesão que vai tirar o jogador dos gramados por 2 meses, ou seja, o Vinícius Júnior só volta a jogar bola no ano de 2024. Aqui na Granja, o Gabriel Jesus trabalhou normalmente e a expectativa é que ele esteja à disposição para esse duelo contra a equipe de Lionel Scaloni na próxima terça-feira. No início do treino, o Diniz dividiu titulares e reservas ainda com base com o que aconteceu em Barranquilla, na Colômbia. Deu colete para todos os jogadores que foram reservas naquele duelo lá no estádio Metropolitano, à exceção do João Pedro. Isso tem uma explicação muito lógica. Nas atividades de reapresentação após uma partida, os atletas que atuaram durante 45 minutos ou mais fazem um trabalho regenerativo e não participam da totalidade do treino com bola. Então, no início do treino, o técnico Fernando Diniz dividiu o time rigorosamente como a equipe estava no estádio Metropolitano no momento em que o Vinícius Júnior foi substituído e o João Pedro assumiu a posição lá na frente. Depois disso, o treino foi fechado para a imprensa, mas deu para a gente perceber que na atividade tática, o Diniz realizou 2 testes no time titular da seleção brasileira. O primeiro na lateral esquerda, Carlos Augusto, da Internacional, atuou no time titular durante o treinamento, e o outro no ataque. A gente falava do Gabriel Jesus, que veio para a Granja Comari visando uma recuperação para o jogo contra a Argentina. O Gabriel Jesus também treinou entre os titulares. Então, o provável time, né, depois desse primeiro treino da seleção brasileira, visando o duelo contra a atual campeã do mundo, tem Alisson no gol, Emerson Royal na lateral direita, a dupla de zaga sendo formada por Marquinhos e Gabriel Magalhães, no lado esquerdo Carlos Augusto, o meio de campo com André e Bruno Guimarães, e o ataque com Rodrigo, Rafinha, Gabriel Martinelli e Gabriel Jesus. Quer dizer que essa escalação vai a campo? Não. O Diniz ainda terá 2 atividades para definir se esse será o 11 inicial que vai vestir a camisa da seleção brasileira nesse duelo da próxima terça. Mas eu já antecipo algo. Em todas as datas FIFA que a gente vem acompanhando o trabalho do Diniz, ele sempre esboça no primeiro treino o time que ele vai mandar a campo e não muda. Ele trabalha durante aquela semana rigorosamente o mesmo 11 inicial. Foi assim em Belém, foi assim no Peru, foi assim em Cuiabá, foi assim no Uruguai e foi assim antes desse duelo contra a Colômbia. Então, se o Diniz seguir a linha lógica de raciocínio que ele vem utilizando nos últimos compromissos da seleção brasileira, o time deve ter essas 2 mudanças. Sai o Renan Lodge da lateral esquerda e entra o Carlos Augusto. Sai o Vinícius Júnior lesionado e entra o jogador da equipe do Arsenal, Gabriel Jesus. A gente sempre lembra que o Gabriel Jesus foi convocado mesmo se recuperando de lesão. A CBF chamou para si a responsabilidade da recuperação do atleta e, pelo que a gente pôde perceber, o Jesus está bem. Ele participou de quase a totalidade do treinamento. Só não dá para dizer que ele trabalhou durante 100% da atividade, porque na reta final do treino, os jogadores que foram titulares contra a Colômbia voltaram para o vestiário para retornar para o hotel da seleção brasileira que fica aqui em cima da Granja Comari, e aqueles que foram reservas no jogo em Barranquilla trabalharam em campo reduzido. 5 para cada lado, Bento de um lado, Perry no outro, 5 jogadores de cada linha, valendo mesmo, né? Como se fosse um jogo em campo society, né? Trabalho reduzido, e o Gabriel Jesus trabalhou de 4 dos 5 períodos que o Fernando Diniz utilizou. No último período, o Justen, que é um jogador do Fluminense, moleque xerém, que está participando das atividades da seleção brasileira, ele entrou na vaga do Gabriel Jesus. Então, Jesus participou de 90%. No último desses períodos, o Gabriel Jesus ficou de fora e deu lugar ao Justen, que é o atleta da base do Fluminense, que foi convocado para acrescentar aos treinos da seleção brasileira, para completar os treinos da seleção brasileira
brasileira aqui em Teresópolis. Portanto, Jesus participou praticamente da totalidade e estará à disposição para o jogo contra a Argentina e deve ser o titular. Nessa atividade em campo reduzido, 3 para o time sem colete, 3 também para o time de colete, tudo igual. O Endrick marcou os 3 gols do time dele e foi um dos destaques desse treinamento com a seleção brasileira. Um outro destaque foi o Douglas Luiz, batida forte de longe, dando muita dificuldade para o goleiro Lucas Perk. E a gente acompanha como é que foi esse treinamento da seleção brasileira aqui na Granja Comari, ao pontapé, na preparação para enfrentar a equipe da Argentina. Mano, só pra com quem?
Vou botar nosso vídeo em cima, né? Pode 10 para o Brasil. Não? Clique e aproveite, né? Tá aí, portanto, primeira das 3 atividades antes do jogo que acontece na próxima terça no estádio do Maracanã. Todos os ingressos já estão esgotados, a expectativa de casa cheia, é claro, a expectativa que o time do técnico Fernando Diniz possa ter um bom desempenho, uma boa atuação e conquiste essa vitória contra a equipe que é a atual campeã mundial. Lembrando a escalação que deve ir a campo e será confirmada no treino de domingo e no treino de segunda-feira. A seleção vai encerrar essa preparação domingo à tarde, segunda à tarde, provavelmente Alisson no gol, Emerson Royal na lateral direita, Marquinhos, Gabriel Magalhães e no setor esquerdo Carlos Augusto, o meio de campo com André e Bruno Guimarães e o ataque com a volta de um 9, né? Abertos o Rafinha e o Gabriel Martinelli, o armador Rodrigo e no comando o Gabriel Jesus. Você faria mais alguma alteração nessa equipe do técnico Fernando Diniz? Trocaria mais alguma peça? Colocaria um dos moleques para iniciar o jogo? Traria um outro armador, dando mais liberdade para o Rodrigo pelo setor direito? Colocaria mais um volante? Quero a sua opinião.
aqui nos nossos comentários. Eu conto com o seu like, conto com a sua inscrição aqui no canal da Litoral News, na cola da seleção brasileira em busca da 6ª estrela. A caminhada para a Copa do Mundo passa por aqui. Eu sou Marcelo Marinho, ao lado do Sidão. A gente está ligado na seleção brasileira e sempre leva todas as notícias para você que nos acompanha. Valeu, galera. Até a próxima.